Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E recebemos aqui hoje no nosso estúdio, ele que é um amigo que já vem há algumas semanas trazendo para nós diversas informações sobre um tema especial, um tema que está impactando todas as famílias do Brasil, que é a questão econômica que a gente está vivendo hoje. Meu amigo professor, economista Sérgio Guti, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Lucas? Obrigado. É um prazer estar novamente trocando algumas ideias e gerando novos conhecimentos. Cara, Sérgio, eu fico muito feliz que a gente tenha essa oportunidade de transformar informações econômicas tão estratégicas numa linguagem que as pessoas podem entender perspectivas de uma forma tão acessível. Isso, para nós, é um motivo que tem um alinhamento assim muito grande com a nossa proposta de trabalho. E para falar no programa de hoje, a gente preparou uma pauta que, na semana passada, a gente falou muito sobre a gestão de empresas com várias situações que conectam aos desafios que os empreendedores possuem na sua rotina. Mas aí a gente também se propôs a olhar para uma outra perspectiva no programa de hoje, que é falar sobre a perspectiva da vida das pessoas em casa. Como que as famílias brasileiras estão nesse momento? Aí eu te pergunto o seguinte: qual que, na tua percepção, é a realidade das famílias brasileiras nesse momento? Quando a gente fala em famílias brasileiras, nós estamos falando de consumidores brasileiros, correto? Porque se não existirem os consumidores, não existe economia, não existe comércio, ou seja, não se gera riqueza. Então, como a riqueza ela é movida por uma engrenagem, que ora está em cima e ora está embaixo, tudo se transforma via geração de riqueza. Então, as famílias elas têm classes de riqueza, algumas mais abastadas, outras menos abastadas, mas todas são consumidores. O que muda é o tipo de produto que você consome e o valor desse produto em termos de agregação, certo? Como as famílias estão hoje? Num contexto geral, muitas famílias muito bem, mas uma enorme gama muito mal no contexto de endividamento. Então, as famílias brasileiras hoje, na sua grande maioria, estão endividadas. Por que estão endividadas? Porque, na maioria dos casos, sem sombra de dúvidas, não gerem bem a sua receita, a sua renda familiar. Uau, um número importante, a gente estava inclusive falando sobre isso antes, hoje em torno de 78,2% das famílias brasileiras estão com problemas financeiros. Dessa maneira, Sérgio, quais são os princípios econômicos que devem guiar essas decisões das famílias? Porque, independente de renda, assim como tu abre justamente a lógica de olhar pela percepção da família que tem condições financeiras melhor, outras famílias que passam, né, por uma condição não tão boa quanto, e aquelas pessoas que têm diversas dificuldades. O que a gente pode dizer como norteadores para as coisas evoluírem? Quando uma família começa a se dar por conta que as dívidas estão maiores do que o que ela obtém de salário, é como se fosse uma empresa. Quando o teu faturamento está menor do que o teu endividamento, já acende a luz amarela, certo? E nas famílias é a mesma coisa. Então, imagine uma família tradicional. 4 pessoas, vamos lá. Pai, mãe e 2 filhos. E todos eles são ativos. Todos eles geram renda, geram remuneração de uma forma ou de outra. Então, nós somamos esses 4 salários, e o que nós precisamos fazer? O que a gente chama de brainstorming de reunião familiar. Vamos lá, como é que nós vamos se organizar aqui em termos financeiros? É o que a gente costuma dizer, que as famílias precisam ter educação financeira, começar a entender um pouquinho de como é que eu administro o meu dinheiro. E aí, 2 pontos chaves. Eu preciso primeiramente conhecer quais as prioridades da minha família. O que nós queremos para nós como família financeiramente?
certo? Tem que ser bem crítico nesse aspecto. E aí, conhecer quais são os meus gastos. Onde que eu estou gastando a nossa renda, onde nós obtemos a nossa receita? Nós precisamos começar por aí. É nos autoconhecermos como família no contexto financeiro. Eu fiz uma... Enquanto estava falando sobre a questão da família se conhecer no contexto financeiro, eu estava fazendo uma associação onde as empresas que nós falamos no episódio anterior, elas são constituídas na sua grande maioria, por sócios. Diferente, quando a gente está fazendo um orçamento doméstico, a gente tem ali um casal que se construiu, na verdade, se conectou de uma maneira e em circunstâncias diferentes. Então, como que acontece, nesse caso, o processo onde as famílias precisam adequar onde corta? E outra coisa, se, por exemplo, precisa fazer uma compra ou se precisa, por exemplo, deixar alguma ou fazer uma escolha qual conta vai pagar? Muito bem. Literalmente falando, se nós buscarmos nos livros dos gurus que trabalham essa área de gestão financeira pessoal, de gestão financeira familiar, primeiramente nós precisamos saber o seguinte: eu preciso dividir a minha receita. O que nós imaginamos de futuro para um contexto familiar? Vamos lá, tudo começa marido e mulher na constituição da família. E isso tem que estar muito bem claro, porque existem rompimentos de casamentos por problemas financeiros. Infelizmente acontece muito. Então você precisa pegar o teu bolo arrecadatório, seja a tua receita provinda dos salários, seja se você é um empreendedor, seja se você é um intraempreendedor que trabalha dentro de uma empresa. E muito bem, do bolo de 100% nós vamos dividir os nossos gastos, certo? O que nós vamos destinar para lazer, o que nós vamos destinar para alimentação, o que nós vamos destinar para investimento, o que nós vamos destinar para formação própria, certo? Dentro desse bolo, normalmente, o que a gente recomenda? Olha, de 20% a 25% é reserva para qualquer eventualidade que você vai ter. Isso é uma questão de praxe que se tem. Mas quanto maior for a reserva, melhor para a família, porque essa reserva vai começar a gerar remuneração. E isso vai ajudar, numa questão futura, você aumentar o teu bolo. Então, quanto mais reserva você fizer, melhor. Então, quanto mais racional forem os teus gastos, quanto mais prioridades você tiver nos teus gastos, nas tuas necessidades básicas, que sejam suplementadas, que sejam atendidas, você vai acabar melhorando a tua performance financeira. Um ponto que eu acho que é um verdadeiro desafio para dentro do orçamento de casa é como que a gente acerta a questão dos custos, sabe? Porque muitas vezes a gente fica fazendo uma relação daqui um pouco assim, ó, eu vou cortar o plano de saúde. Eu vou cortar o quê? Eu vou cortar talvez eu vou vender o carro, né? Às vezes as pessoas acabam o outro lado, além de cortar o custo, às vezes a questão da realidade da pessoa que quer fazer investimento e não sabe se deve ou não fazer uma compra. Como que é a tomada de decisão difícil de um casal em relação a não errar o momento de olhar para os custos ou investimentos? Eu costumo fazer uma analogia bem simples. Pode ser num papel, numa folha de papel, a família vai fazer o quê? Entradas e saídas. Simplesmente isso, não precisa ter nenhuma tecnologia. As minhas entradas são essas, que sempre vão estar na primeira linha, e as minhas saídas são essas. Eu preciso enxergar a evolução dessas minhas entradas e a evolução dessas minhas saídas. E dentro dessas minhas saídas, se eu conheço os meus gastos, eu vou ter as minhas prioridades naqueles gastos. Por exemplo, bom, eu sou uma família que me preocupo muito com o meu bem-estar físico, certo? Então, o plano de saúde, nesse caso, ele passa a ser prioridade, se você tem uma cultura para isso, né? Não, eu sou
Nós somos uma família que nós prezamos por lazer. Bom, então se a nossa família preza por lazer, o lazer é prioritário. Então eu preciso me autoconhecer como família. Eu preciso me autorregrar nos meus desejos e nas minhas possibilidades. Se eu disser para você assim, não, se eu me apertar eu vou vender meu carro. Não sei se essa é a melhor receita para você fazer. Porque se você fez reserva, a venda do carro vai ser algo, na última instância, se o carro for prioridade para você manter. É por uma questão de necessidade, é até por uma questão de, talvez, redução de custo do teu carro. Daqui a pouco os grandes centros, andar de Uber é mais caro, o andar de aplicativo é mais caro do que você ter o carro próprio. Então são N realidades. Para isso nós precisamos ter o quê? Conhecimento dos nossos gastos, o que as famílias não têm. Simplesmente saem gastando. E eu costumo dizer um conceito bem típico, né? Como é que você mede a riqueza de alguém? Já vou responder. Não é por quanto ela ganha, é por quanto ela gasta. Quem gastou demais e contraiu dívidas, por onde começa para fazer essa quitação? Vai para o cartão, vai para o cheque especial, vai para o financiamento? Tem alguma ordem para priorizar os pagamentos? Primeira coisa, quando você bateu no sinal vermelho, onde a tua renda, o endividamento bateu na renda já, primeira coisa é chegar no teu credor e dizer, eu preciso negociar. Eu não vou conseguir te pagar. Não é feio você dizer que não consegue pagar. O feio é você dizer que você não vai pagar. Isso as pessoas têm que ter em mente. Ninguém vai fechar as portas se você tiver a boa intenção de pagar a tua conta. Eu preciso negociar a minha conta aqui. Eu, infelizmente, me apertei, tive problema de emprego, perdi meu emprego, tive um problema de saúde. Eu preciso que você renegocie a minha conta. Eu não vou conseguir pagar a parcela integral. Eu posso pagar 20% da parcela. Mas como é que tu vai fazer isso se você não conhece os teus gastos? Como é que tu vai fazer isso se você não conhece o quanto a tua renda vai ficar impactada? Eu preciso ter essa percepção. Eu preciso ter esse equilíbrio de eu conseguir gerenciar os meus gastos. E dizer que você não vai conseguir pagar é diferente do que você negar uma conta. Jamais faria isso. As pessoas têm que ter isso em mente e não recorrer a qualquer custo, certo? Para financiamentos mirabolantes que se tem aí, de endividamento no cartão de crédito, de busca de financiamentos em instituições bancárias com altos juros cobrados, que daí sim vai virar uma bola de neve. Você não vai conseguir pagar nunca essa conta, por mais que você renegocie. Quando a gente fica pensando sobre essa questão do parcelado aí, eu acredito que agora a gente foi introduzindo no Brasil o Pix parcelado, né? Entrou essa conversa aí. A gente vê também a questão do cartão de crédito. Acontece muito das pessoas aí não terem como pagar as parcelas e acabam caindo nesse parcelamento do cartão de crédito. Esse tipo de operação é uma armadilha? Sem sombra de dúvidas. As instituições financeiras ganham dinheiro aonde? O que as instituições financeiras vendem? Dinheiro. Então, quanto mais as pessoas recorrerem a esse tipo de operação, mais as instituições financeiras vão lucrar. E não se engane, as pessoas ficam com uma tentação tão grande, porque a facilidade está ali. A instituição financeira te disponibiliza aquilo ali para você contratar. Eu uso um exemplo muito típico, pessoal. Não é criticar, não é se posicionar de forma diferente. Existe um programa do governo que você pode utilizar o empréstimo do teu próprio dinheiro. Para quem já contratou isso, dê uma olhadinha na taxa de juros. É um absurdo. É acima de 4% ao mês. Vai virar uma bola de neve. E aí? Isso é displicência com o teu próprio dinheiro. As pessoas precisam ser conscientes de fazer uma boa gestão dos seus valores. Por isso que é importante, para quem está nos escutando hoje, pai, mãe, deem educação financeira para os seus filhos. Os seus filhos vão ser os pais e as mães do amanhã.
Então, eles precisam dar valor, eles precisam saber fazer controle, eles precisam saber de como gerenciar o seu salário, de como gerenciar os seus gastos. Isso é fundamental. Países desenvolvidos hoje, as crianças ficam encantadas com as economias, com as poupanças que fazem e com as conquistas que têm depois nas compras. Tu falou essa questão de educação financeira, eu acho isso incrível. Eu acho que a criança pode aprender desde cedo a anotar seus gastos, né? Eu acho que isso acaba sendo uma disciplina ali que acaba ensinando, né, o processo todo a funcionar bem. Mas tem uma das coisas que eu acho que é uma das características do orçamento doméstico, que é a questão até de estabelecer uma meta por mês. Isso é uma das ações que pode ajudar, Sérgio? O orçamento doméstico, uma família é uma empresa. Como é que você mantém uma empresa com superávit? Como é que você mantém uma família com superávit? Ou seja, os teus gastos não podem ser maiores que as tuas receitas. Ponto final, isso é básico. Se você gastar mais do que você ganha, o que acontece? Você vai endividar. Hoje, eu arredondo o número, 80% das famílias estão endividadas. Por quê? Porque gastam mais do que ganham. E aí, quando você gasta mais do que você ganha, você gera um problema futuro. Você vai ter problema para renegociar essas suas contas, vai chegar numa altura que vira uma bola de neve. Você vai ter problemas pessoais, até de saúde, porque existe muito disso também, que afeta o lado pessoal, o lado emocional. E isso acaba afetando o teu trabalho, acaba afetando o teu desempenho no dia a dia e te prejudica num contexto como ser humano. O endividamento te prejudica como ser humano. Nós temos que ter essa consciência. Uma das coisas que pode acontecer é a questão até, se a gente ficar analisando sobre a troca de marcas assim, no orçamento doméstico, né? A questão do carrinho no supermercado, ele é um dos fatores, carrinho de supermercado, compra de roupas, compras da linha branca, da linha de eletrodomésticos dentro de casa. Essa mudança de marcas, ela acaba muitas vezes fazendo com que produtos, às vezes, estraguem no longo tempo. Esse tipo de economia tem que ser pensada? Tem que ser pensada no seguinte sentido. A gente verifica isso na prática. Supermercados, por exemplo, né? Você analisa a evolução do ticket médio que o consumidor tem. Então, o que a gente está percebendo? Que aumentou o número de tickets, mas diminuiu o valor. A população está mudando a forma de comprar. Talvez por essa questão do endividamento. Bom, eu comprava um determinado produto, eu estou substituindo por outro produto. Ou eu estou indo mais vezes ao supermercado para buscar a oferta. Isso, estrategicamente, nos mostra o que os números estão evidenciando hoje. O aumento do endividamento. Quando você começa a diminuir teu ticket médio de compra, ou seja, você diminui o teu valor destinado à alimentação, não significa que você está comendo menos. Talvez você esteja comendo outro tipo de alimento. Então, é um reflexo que talvez as pessoas estão se dando por conta de que, olha, eu preciso trancar algumas torneiras aqui para conseguir fazer um superávit. Uma das coisas que a gente fala quando a gente fala em anotar cada despesa, cada receita, né, a continha, o dinheiro que entrou, a gente fica pensando assim muito no sentido de criar uma rotina. Tu acha que existe alguma rotina que uma família pode criar para ter um acompanhamento financeiro assim que realmente traga um lado assim lúdico para o processo? Existe. Qual é que é a rotina ideal? Quando você está em família, pai, mãe, filho, uma das situações plausíveis, positivas de se fazer isso é você começar a fazer algumas indagações. Quais as indagações que a gente recomenda de se fazer? Hoje é dia 17? 17. Muito bem. O que nós gastamos até hoje? Aí o filho, pai, eu gastei nisso. Vai lá para a listinha, certo?
Isso vira um exercício e uma brincadeira. Vem cá, e tu já atingiu o teu orçamento de 17 dias, tu está acima ou tu está abaixo disso? Se as famílias fizessem essa brincadeira, que na verdade é uma brincadeira que vira até uma forma de você cobrar situações positivas de A ou de B, e vira até gozação muitas vezes. O meu pai está sendo incompetente, que eu estou sendo mais competente que o pai, eu estou sobrando mais, certo? Isso vira diversão. Mas para isso virar diversão, eu preciso ter uma simples folha diário que você coloca os teus gastos. Para quem não gosta de escrever, gente, qualquer celular tem um bloquinho de notas aqui, né? Você pode usar o bloco de notas e fazer a tua, entre aspas, tua contabilidade pessoal num bloquinho de notas. Pensei agora, fazendo sempre aquela analogia com a empresa, dentro do orçamento doméstico, como equilibrar ou como enxergar a relação entre os custos fixos e os variáveis? O grande problema, tanto nós como pessoas físicas, como empresas, estão vinculados ao quê? Ao custo fixo. Ou seja, aqueles custos que você acordou, ele já existiu, certo? Então, quando os teus custos fixos, que nós podemos colocar numa questão de família, que nós podemos vincular aí, eu tenho alimentação, pode ser considerada um custo fixo, né? Porque a princípio as refeições vão ser sempre as mesmas, né? O aluguel é um custo fixo, se a família pagar aluguel. Então, esses custos fixos, eles têm que ser vinculados no teu orçamento com uma representatividade ideal que ficasse abaixo de 50%. Porque se teu custo fixo está acima de 50%, você começa a comprometer a tua renda. E aí, nessa questão, entram todos os parcelamentos que você tem. Pois é, um ponto que eu ia falar era a questão de uma coisa assim que eu vejo que está muito em voga, assim, que é a questão do... tem o Netflix. Parece que os serviços que a gente consome, eles ficaram muito... Alguns ficaram com valores mais baixos, mas só que no final do ano a gente vai ver o que a gente contribuiu com aquelas contas recorrentes. E isso vale para a questão de licenças de softwares, né? Para quem gosta, tem o clube do vinho, clube do livro, clube da gravata. E quando vê, tu paga uma pequena taxinha e quando for ver, no final do ano, aquilo representa, sabe? Por que representa? Se você tem isso planilhado, no final de um mês é uma situação, 2 meses, um trimestre, um semestre e um ano. Quando você olha, meu Deus, eu gastei tudo isso em assinaturas. Não, esse custo fixo aqui eu vou ter que rever, porque é um dinheiro que não está me dando retorno. Então, nós precisamos colocar os nossos valores em algo que nos gere o mínimo retorno, principalmente na questão financeira. Eu preciso fazer com que o meu dinheiro me remunere, né? A hora que eu conseguir fazer com que o dinheiro comece a trabalhar para mim, eu começo a mudar o meu foco de riqueza. Começa a mudar aí. Bom, uma das coisas que também chama atenção, que a gente pode falar bastante, é a chegada do tal do cashback. Eu acho que cashback, milhas, isso aí eu acho que... E outra, tem uma coisa, eu acho que a gente pode separar essa pergunta, que é ao lado de a gente falar também sobre os riscos das bets. Cara, isso está chegando nas famílias, tu não está vendo? O que tu acha? De forma muito agressiva. De forma muito agressiva. O jogo virtual, o jogo das bets, os próprios jogos que existem de facilidade hoje na internet, isso leva muitas pessoas à bancarrota. Você quebra jogando. Porque o jogo é um vício, né? As próprias bets, num contexto geral, estão imbuindo na questão da mídia todo dia aquela coisa, certo? E água mole em pedra dura, tanto bate que uma hora vai furar. E tu vai lá e vai fazer uma fezinha para ver o que acontece. E aí está o grande problema. O equilíbrio que as pessoas muitas vezes não têm, porque não tem cultura financeira. Eu posso me divertir fazendo uma aposta? Posso. Desde que aquela aposta não vire regra. Eventualmente eu posso fazer, não tem problema nenhum. Só que as pessoas não têm discernimento para isso. É o famoso beber socialmente, né? Exatamente. De vez em quando vai. Eu não queria perder a oportunidade de falar sobre o cashback,
porque tanto cashback, tanto quanto milhas, eu acho que isso aí também, não digo que deixa de ser um game, mas foi uma estratégia que o mercado adotou e acabou fazendo com que muitas pessoas acabassem consumindo produtos sem uma certa necessidade, né? E aí a gente recebe todos os dias aquela mensagem: poxa, você comprou tantas coisas, até o final do mês tu pode comprar mais tanto que tu tem o cashback. Essa estratégia é meio que uma armadilha, né? É pesado. Para né? quem vende é ótimo. Para quem está do outro lado, tem que manter o sinal alerta. Porque o que acontece? Quando você é incentivado a comprar para receber um retorno, você tem duas possibilidades. Eu posso comprar porque o meu custo vai baixar pelo retorno cashback. Eu não posso comprar, mas mesmo assim eu compro. Você está dando um tiro no pé. Porque se você comprar e aumentar o teu endividamento, não há cashback que vai pagar a conta. Ponto final. Você não vai conseguir pagar a conta com o teu retorno que vai te dar lá. Porque o percentual que você está comprando, você já está pagando na mercadoria que tu está comprando. O retorno já está embutido. Aquilo ali, na realidade, é um passar de pano, assim. Vai dizer, olha, estou te dando uma massageadinha aqui para te dar um retorno, mas o que eu estou te dando de retorno aqui, você já me pagou. Fique tranquilo. Sérgio, dá para dizer, para a gente elaborar alguma coisa no sentido de ajudar as pessoas a se decidirem quando que é a hora de pedir um empréstimo e quando que é a hora de você usar, por exemplo, o limite especial? A tua realidade hoje, digamos o seguinte, a gente não tem bola de cristal, certo? Ninguém tem. Então hoje tu vai fazer o seguinte, bom, eu tenho uma receita, eu tenho um custo variável, eu tenho um custo fixo e tenho um superávit, certo? Eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um carro. Esse superávit vai conseguir pagar a parcela do imóvel, vai conseguir pagar a parcela do carro? Vai. Mas para mim ficar seguro, quem sabe eu incremento com um empréstimo. Muito bem. Os juros desse empréstimo, esse superávit, está apto a pagar os juros que vai ser cobrado? Então a gente precisa começar a fazer algumas contas um pouquinho mais aprofundadas do que uma simplesinha planilha. Mas é possível, desde que você conheça o valor, o juro, o prazo, o teu superávit que tu tem e quanto isso vai impactar no teu aumento dos gastos. Vamos pensar em deixar aí, Sérgio, acho que umas 3 dicas que a gente pode proporcionar para as pessoas, para as famílias que nesse momento se encontram endividadas. 80% quase da população brasileira está nessa situação. Que 3 dicas a gente pode dar para que as pessoas consigam realmente virar esse jogo? Dica 1. Quem não tem planilha, comece a fazer. Dica 2. Qual é que é o resultado da última linha da planilha? Se positivo, use esse positivo para renegociar a conta. Se negativo, vá renegociar a conta para tornar esse negativo positivo. Aí você começa a entrar na linha novamente. E fuja das ofertas de crédito fácil, porque toda oferta de crédito fácil é um buraco sem fundo. Boa, muito bem. Sérgio, quero te agradecer pela oportunidade que tu nos trouxe de mais uma vez, né, levar a economia para a pessoa aí que está, para a dona de casa, para você que cuida da sua família, para você que está cuidando do orçamento doméstico. É uma oportunidade muito interessante escutar isso tudo e colocar em prática para justamente, se você for uma dessas 80% aí das famílias brasileiras que estão endividadas, você virar esse jogo. Oportunidade, tendo tempo, tendo saúde, existe, está por aí, né? Segue essas dicas e isso tudo vai fluir. Sérgio, como eu falei, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Continue por aí acompanhando que a notícia. Fechamos mais um Diário de Negócios. Qualquer momento a gente volta trazendo outras informações do que acontece em Vacaria. Valeu, gente.